Senhoras e senhores, bom dia. Em atendimento ao disposto no artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar 141 de 2012 e ao ofício número 345 de 2004 da Secretaria Municipal de Saúde, a Câmara Municipal de Patinga realiza esta audiência pública para apresentação pelo Poder Executivo Municipal ao Poder Legislativo do relatório de gestão do terceiro quadrimestre de 2024 da Secretaria Municipal de Saúde. Informamos que essa audiência está sendo gravada e transmitida em tempo real pelo canal do YouTube e pelo Facebook da Câmara Municipal de Patinga. Para compor a mesa desta audiência, convidamos os membros da Comissão de Saúde Pública, Trabalho e Bem-Estar Social da Câmara de Patinga. Vereador Léo Enfermeiro, presidente da comissão. Vereador Avelino Cruz, relator da comissão. Convidamos também para ocupar o lugar à mesa o Dr. Magide José Mendes Lauar. Gostaria de convidar também o Vinícius Bragança, diretor do Departamento do Fundo Municipal de Saúde. Também gostaria de convidar o presidente do Conselho Municipal de Saúde para tomar lugar à mesa, o senhor Jeremias. Para abertura e condução desta audiência pública, desculpem, antes de dar início, vamos à execução do hino nacional brasileiro. Convidamos a todos para acompanharem de forma respeitosa a execução do hino. Iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra
planetas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro igual no passado, os sangues da justiça crava forte, verás que o vinho deu na voz já muda, nem teme quem te adora a própria morte. Terra moral, entre outras duas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Gostaria de convidar para também compor a mesa o vereador pastor Fernando Castro, que é vice-presidente da Comissão de Saúde. Para a abertura e condução desta audiência pública, passamos a palavra para o vereador Léo Enfermeiro, que é presidente da Comissão de Saúde Pública, Trabalho e Bem-Estar Social no município de Ipatinga. Bom dia, saúdo a todos que estão presentes nessa manhã, o pessoal da Prefeitura, que veio prestar a conta hoje aqui do terceiro quadrimestre, os vereadores Avelino, o vereador pastor Fernando, a todos que estão presentes aqui. Então, declaro aberto a audiência pública para que o Poder Executivo Municipal apresente ao Poder Legislativo o relatório de gestão do terceiro quadrimestre de 2024 da Secretaria Municipal de Ipatinga. E eu passo a palavra para o Dr. Magide José Mendes Lauar, que vai nos fazer essa prestação. Bom dia a todos presentes, bom dia à mesa. Declaro assim que, mais uma vez, é um prazer extremo para mim estar nessa casa apresentando mais um relatório de gestão. Agora é o quarto pleito de vereadores que a gente compõe a cada quadrimestre essas apresentações. Estaremos disponíveis para quaisquer questionamentos que houverem com relação ao relatório de gestão, que é um recorte dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado. A gente cumpre uma legislação que dita normas sobre esse procedimento e estamos aqui para isso, para questionamentos relacionados a esse relatório. Qualquer dúvida que tiverem, sintam-se à vontade. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. O nosso relatório ele é composto de dois momentos. É um momento de apresentação financeira e o outro momento que é de ações assistenciais. Nós vamos passar a palavra agora para o diretor do Departamento do Fundo Municipal de Saúde, o Vinícius, para fazer as devidas observações. Antes disso, eu queria observar, para quem se iniciou nesse processo de apresentação de relatórios, que a nossa apresentação é um recorte do relatório. O relatório físico é um documento que tem mais ou menos 250 planilhas, quadros, tabelas e fotografias, que seria imprudente até a gente fazer uma apresentação desse documento inteiro. Então, a gente fez recortes, a gente apresentou esse relatório por inteiro, que foi aprovado no Conselho Municipal de Saúde, no tempo hábil. Antes, a Comissão de Finanças do Conselho Municipal de Saúde fez as avaliações que precisam ser feitas no relatório antes da apresentação para homologação. O documento físico foi encaminhado para essa casa para análise anterior, num tempo que a gente achava que devia ser maior, mas por causa do tempo, a lei propõe para a gente que a gente finalize agora no mês de
de fevereiro, a apresentação desse relatório, e como a gente tem pouco tempo para finalização de números e comentários e recomendações, a gente faz o encaminhamento com 7 a 10 dias antes. Tá bom? Era só para esclarecer isso inicialmente e dou as condições para o Vinícius fazer a apresentação. Bom dia. Tá. Aqui, ó. Tá sim. Bom dia. Assim como o Magide acabou de iniciar, seguindo a Lei Complementar 141 de 2012, eu irei apresentar a parte financeira orçamentária referente ao terceiro quadrimestre e o apanhado geral do ano. Referente ao total de recursos de receitas arrecadados no município no terceiro quadrimestre de 2024, nesse gráfico aqui nós podemos observar que os valores referentes da União teve um total de R$ 91.938.332,67, representando 50,2% do total de receitas do município. O que diz respeito ao Estado, teve um valor total de R$ 32.320.117,61. Em percentual, representa 17,6%. E a participação do município, nesse terceiro quadrimestre, um total de R$ 58.809.518,13, totalizando no terceiro quadrimestre um total de R$ 183.067.968,41. Agora detalhando por fontes, né, receita do município, do Estado e da União, cada quantitativo. Nessa primeira tabela, o que diz respeito às receitas aplicadas em saúde do município, no terceiro quadrimestre foi um total de R$ 58.809.518,13. Assim como detalhado na apresentação anterior, tem o que foi originado de cada tipo de imposto, como foi detalhado na apresentação anterior. No que diz respeito aos impostos de IPTU, Receita, ITBI e SSQN, total de R$ 23.034.827, e as outras transferências correntes de outras receitas, FPM, multas e juros, totalizando R$ 34.079.364,65 e multas e juros R$ 1.695.325,90. O total do ano de receitas aplicadas em saúde no município teve um total de R$ 210.561.746,07, que posteriormente eu vou detalhar isso em percentual. Aqui eu sei que fica muito difícil a visualização, mas como o Magide falou, tem o documento que foi entregue aos vereadores e à Comissão de Saúde, e o que for necessário pode nos procurar. Aqui detalha todas as receitas oriundas do Estado. Tem alguns aqui eu coloco outra tabela referente à União. Como eu disse, a receita do Estado, ela detalhada em tabela, ficou um pouco pequena, ficou um pouco reduzida. Mas, posteriormente, assim como todos aí podem pedir à comissão, assim como pode procurar a gente na secretaria para ter mais isso detalhado, o que foi arrecadado e detalhado cada ponto do que foi destinado do Estado. Falando agora a respeito de União, a União teve um total no terceiro quadrimestre de receita destinado ao município de R$ 91.938.332,67. Disso daí eu vou detalhar alguns pontos principais que geram dúvidas e sempre geram perguntas.
No que diz respeito à assistência financeira da União destinada às complementações do piso da enfermagem, no terceiro quadrimestre teve um total de R$ 11.490.233,93 e, no apanhado do ano, teve um total de R$ 28.013.242,33. No que diz respeito ao bloco de estruturação de redes de serviços públicos de saúde, e o que seria de investimentos que chegou da União, de fato, nós podemos observar que no primeiro e no segundo quadrimestre não teve nenhum valor que chegou de receita, só chegando um valor de R$ 195.944,86, que seria para investimento, ok? No demais, o bloco de manutenção de ações de serviços públicos de saúde, que seria esse maior montante de R$ 70.227.659,36, totalizando no terceiro quadrimestre, repetindo, R$ 91.938.332,67 e o apanhado do ano, R$ 268.483.629,42. Aqui, o demonstrativo de despesa por fonte de recurso, mais uma vez, repetindo o que foi falado anteriormente, o que diz respeito ao terceiro quadrimestre. Essa fonte 1.500.002 seria a fonte de recurso próprio, um total de R$ 58.809.518,13, repetindo o montante apanhado do ano de R$ 210.561.746,07 e o total de recursos do ano, R$ 598.879.543,43. Isso daí nos diz respeito a receitas, não a execução. Aí os pontos, como eu já disse anteriormente, no que diz respeito a piso da enfermagem e os outros blocos, no que diz respeito à CE, que é separadamente detalhado, como foi falado anteriormente. Agora, no que diz respeito à participação do município em execução. No terceiro quadrimestre, a execução total tripartite dos União, Estado e município teve um total de R$ 212.361.136. Em termos percentuais e divididos separadamente, o município teve uma aplicação em saúde de 27,7%, totalizando R$ 58.809.518,13. A União, com a sua representação de 41,5%, totalizando R$ 88.235.084,19. E no que diz respeito ao Estado, teve uma aplicação maior, como de costume, que no terceiro quadrimestre, devido às questões de apuração de superávit que tem no decorrer do ano, as aplicações de segundo e terceiro quadrimestre tendem a ser maior. No que diz respeito ao Estado, o Estado teve uma aplicação de R$ 65.316.533,68, em percentual 30,7%. Detalhadamente, como já dito anteriormente, o município aplicou em percentual investido em saúde 27,08% no terceiro quadrimestre, 12,08% acima do limite previsto, em valores R$ 26.232.389,30, e no apanhado geral do ano, o total aplicado foi de 27,43%, o que representa R$ 210.561.743,07, e em percentual o que foi aplicado a mais foi em R$ 95.407.503,41. Resumidamente, é isso o que a gente tinha para apresentar no que diz respeito a receitas e aplicação em saúde no terceiro quadrimestre e o apanhado geral do ano. Assim como o Magid já disse anteriormente, estamos à disposição para qualquer dúvida e qualquer questionamento. Obrigado.
Então, vamos passar para a segunda parte do nosso relatório. A primeira informação que a gente passa é que a gestão trabalhou naquele momento, né, a gente precisa citar isso sempre, nós já estamos há 2 meses da finalização do tempo desse relatório. A gente tinha 58 equipes de estratégia da família, trabalhando nas 21 unidades que a gente tem, né, distribuídas no nosso território, 12 equipes de atenção primária, que formatam o antigo programa Saúde na Hora, que foi descontinuado pelo Ministério de Saúde, mas a gente não deu descontinuidade no programa, a gente mudou a titularidade dele, mas manteve. 4 equipes EMULT, que são as equipes antes denominadas NASF, uma equipe de consultório na rua, que agora partiu para a modalidade 3, que teve mais um profissional, médico, que isso vai refletir lá quando a gente mostrar no gráfico dos procedimentos de saúde na hora, na rua, aliás, o crescimento das atividades, dessa atividade de saúde. 4 academias de saúde, do bairro Betânia, Planalto, Bom Jardim e Belo Oriente. Aqui a produção dos médicos, agentes de saúde e enfermeiros. A gente apresenta os 3 quadrimestres, porque a partir da finalização desse relatório do 3º quadrimestre, nós vamos dar origem a um segundo relatório, que é o relatório anual de gestão, que vai ser encaminhado para essa casa também, mas ele está no forno ainda, né? Os dados serão atualizados e encaminhados para cá. E a gente tem sempre um comparativo de ações, né? Em outros gráficos a gente vai ver que tem até mais anos informados para a gente saber uma série histórica na evolução das atividades. Como dessa forma aqui, ó, né? Os exames de laboratório nesse quadrimestre foram 366 mil, mas a gente tem aqui um comparativo de série histórica dos últimos 3 anos. Aqui são as ultrassonografias realizadas no quadrimestre, 1.221 delas foram ultrassons transvaginais e 497 ultrassons de mama. Nós estamos falando do Departamento de Atenção Primária na disposição de exames assistenciais. Na saúde da mulher, nós realizamos 3.553 exames de preventivo e 3.500 mamografias na faixa etária que o Ministério da Saúde propõe para a gente. Essa aqui é a duplicação daquela informação do slide anterior. Nós temos em torno de 600, 700 gestantes no município, a maioria delas, 77,2%, são de risco habitual, mas nós temos 22% dessas gestantes que têm assistência na policlínica, numa rede de cuidado própria para elas. Realizamos 1.553 testes rápidos para sífilis e hepatite para essas gestantes que estão na rede. Quer dizer, se a gente somar que é 1.500 para 700 gestantes, deu mais ou menos 3 para 1, né? Mas como as gestantes migram por mês, né, quem estava com 9 meses no mês de setembro, deixou de ser gestante no mês de outubro, né, mas outras entraram. Então, esse cálculo ele não é matemático assim, não. Os exames de laboratório para as gestantes foram de 27.172 exames. Essas são as atividades assistenciais que a gente fez na rede toda, aproveitou o outubro e o novembro. Outubro, eu sempre confundo as cores, é outubro rosa e novembro azul, né? Durante o relatório todo, né, a gente demonstra as atividades de educação continuada, permanente e de promoção à saúde. O relatório é recheado dessas atividades que a gente desenvolve no período analisado. Essas aqui são as atividades relacionadas com a atenção à criança, né? Nós temos, segundo o Ministério da Saúde, 28 mil crianças, só para exemplificar como é que se lê esse gráfico, nós temos 28.436 crianças e fizemos 29.683 no quadrimestre, quer dizer, deu mais de uma criança analisada nos 4 meses, né? Adolescentes, 30 mil, nós ficamos com 26.511 presenças de adolescentes na rede.
aqui a evolução, né, que a gente sempre traz esses gráficos comparativos. O relatório é recheado desses gráficos de comparação para a gente ver a evolução, como eu disse no início. Saúde da criança também, o programa Respirar, um programa nosso aqui que a gente esmera em falar dele, né, que a gente tem 2.200, está aqui, 2.002 crianças inscritas no programa naquele momento de encerramento do relatório, porque crianças entram e crianças saem de acordo com o tratamento, com a avaliação, a evolução do tratamento. Pois não, vereador? Só intervenção rápida aqui, uma informação da técnica, que não está sendo transmitida ao vivo, porque nós tivemos um problema em rede aí, estão tentando resolver lá em cima, mas está sendo gravado e vai ficar disponibilizado, tá? Aquelas pessoas que quiserem acompanhar posteriormente, vai estar disponível aqui nas redes sociais. Só essa informação, pode continuar. Perfeito, obrigado, vereador. Dando continuidade, né, então essas crianças, né, 2.002 crianças inscritas no programa tiveram 1.980 consultas asseguradas na rede, né, no programa Respirar, né. Por vezes, essa criança entra uma vez só por mês ou por quadrimestre, de acordo com o manejo clínico que o profissional dá para a situação dela. A faixa etária dessas crianças que são mais acometidas está dentro do normal, melhor, do previsível, né, entre 6 e 12 anos, né, que é o maior gradiente que a gente tem aqui de acometimento. A gente analisa isso muito porque essa faixa etária aqui é a menos prevalente, mas é a que mais traz transtorno para a mãe que cuida. Desculpa, deve ter tido alguma... Os dados não batem? Tem que olhar isso. A quantidade de hipertensos e diabéticos que nós temos no município teve uma variação aqui, né, que não quer dizer assistência, mas é porque a forma de leitura desses pacientes com hipertensão e diabetes foi alterada agora por norma ministerial, porque a gente contabilizava mais de uma intervenção desse paciente no mesmo quadrimestre. Agora, por normatização, a gente não está fazendo mais essa duplicidade, vamos dizer assim, de atendimentos. Aqui a quantidade, né, uma série histórica, desde 2021, a quantidade de pacientes com diabetes e hipertensão, né, lembrando que aqui não é um viés, é uma adequação de leitura de dado. Equipe EMULT, né, as produções dela durante os 3 quadrimestres de 2024, aqui a gente teve uma ligeira queda por... os profissionais estiveram ausentes de férias e alguns tiveram situações de adoecimento e a gente teve uma produção muito menor, de 1/3 em relação aos quadrimestres anteriores. Consultório na rua, aquilo que eu falei para vocês, né, as atividades dos profissionais do consultório na rua, a gente analisa sempre essas duas situações aqui, ó, né, as pessoas acometidas por alcoolismo e situações decorrentes dela e uso de cracks, né. A tuberculose é um dos grandes gradientes nossos aqui, que a gente identifica sempre nessa população, né, e transtornos mentais e doenças sexualmente transmissíveis. Esse é um gráfico de comparação de todos os quadrimestres desde 2022 e aqueles que nós falamos, né, de álcool e outras drogas, né, não lícitas, é sempre o platô de todos os quadrimestres. Aqui são as atividades do Saúde na Hora, né, foram 53.786 atendimentos de acordo com essas atividades aqui. Então, desde acolhimento, atendimento programado, atendimento de enfermeira, etc., etc., foram 53 ações. No relatório de vocês tem o descritivo por unidade, todas as unidades que executaram as atividades do programa.
Aqui é uma equipe nova que a gente instituiu a partir do último quadrimestre desse ano. Ela começou engatinhando em setembro, né? É a equipe de saúde prisional que presta assistência aos detentos do Ceresp aqui, de Patinga. No mês de setembro, a gente só teve a produção do médico, e aí foi se somando até se completar a equipe no mês de dezembro, com médico, enfermeiro, com psicólogo e odontologia. Esse é o total de ações de cada um deles. Não tem informação aqui, porque o programa nasceu agora, no terceiro quadrimestre de 24. Agora, as ações inerentes à assistência farmacêutica, isso aqui foram os investimentos feitos na rede, né, de uma forma geral, em todos os medicamentos, 3.579.000, atendendo 178 mil munícipes, para 209 mil receitas avaliadas, né? Esses números eu estou aproximando, claro, para não repetir muito. E 10.039.880 unidades de medicamento, né? Esse dado a gente traz ele sempre para vocês, num comparativo. No RAG tem um relatório, um gráfico importante disso aqui, inclusive com relação às judicializações, que nós vamos trazer no RAG, como eu falei, encaminhar para vocês. Aqui as informações sobre demandas judiciais relacionadas à farmácia, né? Tem outras demandas que são feitas também para a Secretaria de Saúde, mas que não inerentes à farmácia, à assistência farmacêutica. No relatório de vocês tem o descritivo dos medicamentos que foram dispensados para essas demandas aqui. Aqui a seção de saúde mental, né? São várias páginas descrevendo as ações dos técnicos da atenção, né, de saúde mental, todos eles descritos com minúcias nessas páginas aqui, ó, de 72 a 76. A gente trouxe aqui um compilado, porque não dava para trazer todas aqui da forma como está aí no relatório. Os exames de laboratório ofertados para a rede toda, né, o hospital para demanda própria, para demandas das unidades de saúde, para as demandas de urgência e para as demandas da UPA. Foram 145.403 exames, de diversas categorias, né, mas sempre de laboratório. Esse é um gráfico só para a gente analisar a evolução, né, por categoria, por local de solicitação dos exames. Lá no CCDIP, ainda na atenção primária, a gente fez 1.664 exames, a maioria deles laudos negativos, mas 51 foram positivos, né? A maioria deles para sífilis, e nós fizemos 11 diagnósticos novos positivos para HIV. Essas ações de educação, de promoção à saúde, onde a gente disponibiliza os testes rápidos, é que a gente tem feito maior número de diagnósticos positivos. Magide, então foram 11 positivos para HIV nesse quadrimestre? E novos casos de tuberculose. Esse quadro aqui analisa o programa de tuberculose e hanseníase. Quantos usuários nós temos em tratamento? São 110 em diversas fases de tratamento da doença. Fizemos 10 novos diagnósticos. Quantidade de exames anti-HIV, né, em casos novos. E aqui com relação à hanseníase, que foi somente um caso de novo diagnosticado, né? Importante ressaltar que esses pacientes se encontram acompanhados por pneumologista pediátrico, infectologista, sem nenhuma fila de espera. Essa é a evolução da tuberculose e da hanseníase desde 2021. A gente teve um quadro assustador aqui no segundo quadrimestre de 2020, que foi contornado pelos agentes da vigilância em saúde. Tivemos outro aqui, né, no primeiro quadrimestre de 24, que também foi controlado, e hoje nós fizemos 10 novos diagnósticos.
Aqui são as consultas oferecidas para esse público. Foram 271 consultas para os pacientes portadores de tuberculose com pneumologista, 52 consultas pediátricas, né, para esse público e 410 consultas de enfermagem. Aqui a mesma leitura, a hanseníase, o maior cuidado é com o profissional dermatologista, então por isso que ele está aqui, e a consulta de enfermagem. Só um minutinho, deixa eu olhar. Aqui são as ações da policlínica, foram 14.422 procedimentos e consultas médicas. No relatório de vocês tem a produção de todos os profissionais que trabalham lá e que executaram atividades naquele ambiente, naquela unidade. E aqui é um quadro, né, da evolução dessas consultas, e aqui são as consultas e procedimentos não médicos, né, de enfermagem, de fisioterapia, fonoaudiologia, do nutricionista, outros, esse outros está aqui, ó, psicologia, serviço social, terapia ocupacional, né, o raio-x a gente não faz lá mais na policlínica, as ultrassonografias, as mamografias que iniciaram lá com o mamógrafo novo, agora no 3º quadrimestre, e outros exames, que são esses descritos aqui: a cardiografia, retossigmoidoscopia, biópsia de medula e mielograma. Aqui a assistência odontológica, um quadro que mostra para a gente que a gente fez 18.975 procedimentos, a maioria deles em clínica básica. Clínica básica, é importante a gente observar que 4.234 pacientes tiveram seu tratamento finalizado na rede. E os procedimentos de urgência somam 5.774, distribuídos dessa forma. A maioria deles está nas unidades básicas de saúde. Aqui, onde a gente esperava ter maior situação de urgência, né, não é na UPA onde os pacientes estão indo tratar suas situações de urgência, é lá na unidade de saúde. E no CEL por vezes, mas esse número aqui é um número baixo, a gente vê, analisando o quadrimestre anterior, que mantém sempre a mesma proporção. Isso aqui é um quadro que mostra para nós o percentual de vacinação por público definido no calendário nacional. Né, a gente tem uma situação relativamente tranquila, né, de vacinação do município, mas, por vezes, a gente tem que desenvolver ações bem incisivas para conseguir garimpar um paciente para operar, né, ou para vacinar. Os nascimentos no município nesse quadrimestre foram 774, na data que a gente colheu a informação. Né? A maioria foi do sexo feminino, pouquinho a mais, 20 e poucos, 24 pacientes a mais, patinguencinhas a mais, né? A maioria das mulheres que deram à luz estão na faixa etária entre 20 e 34 anos, uma escolaridade superior a 8 anos, e um dado muito bom é que 84,8% das gestantes tiveram 7 ou mais consultas de pré-natal. Mas logo em seguida tem um quadro relativamente ruim, né? Quase 60% nasceram, né, de parto cesariano. E só 40%, né, vamos dizer assim, de parto normal, que devia ser o contrário ou muito mais de parto normal, né? Aqui são as informações de notificação compulsória. Nós tivemos 2.603 casos notificados, em detrimento de 21.000 lá no 1º quadrimestre, mas é o momento que a gente tem mais situações de arboviroses envolvidas. A maioria das notificações... Deixa eu voltar só um aqui, só para ler a informação direitinho. A maioria das informações também, né, continua como sendo nas arboviroses. As 3 maiores notificações permanecem para esses agravos. A gente analisa sempre um agravo relacionado à doença respiratória aguda
grave, aguda grave, né? Porque isso aqui é a que mais reflete nas nossas unidades de terapia intensiva. Esse paciente, com muita chance, ele vai ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva, né? Então, veja bem, lá no primeiro quadrimestre, a gente teve 150 casos avaliados para essa situação, né? E eu não tenho dado aqui agora, mas a grande maioria deles precisou da assistência por terapia intensiva. Intoxicações exógenas, a gente analisa muito esse dado, e uma vez, quando a gente analisa o que foram as intoxicações exógenas, a gente vê que foi por medicamento e por abuso de droga. São as tentativas de autoextermínio que estão sendo utilizadas por esses dois agentes, né? Então, a gente analisa sempre essa notificação para pegar o link, né, das nossas tentativas de autoextermínio, que estão importantes. Nós vamos ver logo ali na frente. Aí tem. Eu não tenho aqui não, mas aqui tem. Violências interpessoais e autoprovocadas são 167. Né, aqui um gráfico, essas tabelas, aliás, elas identificam para nós as condições relacionadas a violências diversas, tá? Violências autoprovocadas ou sexuais, ou físicas, ou psicológicas, ou morais. Né, vamos seguir aqui na tabela que fica melhor. Então, foram 167 notificações para essa data aqui, ó. Seguramente esse número é outro hoje, mas nessa data aqui, ó, dia 6 de janeiro, a gente tinha esse número. A maioria está na faixa etária entre 15 e 30 anos, mas olha, menor de um ano. Menor de um ano. Teve 4 situações, de 1 a 4 anos, 8, de 5 a 9, olha a quantidade de criança envolvida nessas agressões. E quais agressões foram mais frequentes, né? A violência autoprovocada, ó, a maior delas, maior do que a física até. A tentativa de autoextermínio, de todos os quadrimestres analisados, tem sido a maior causa de violências no município. E as relacionadas com violência sexual, 2 assédios e 20 estupros. Aqui são as causas de óbito no município, no dia 6 de janeiro. Isso, a gente informa sempre essa data, porque se a gente for lá hoje, no sistema de informação de mortalidade do Ministério, esse dado é outro, tá? Mas está sempre informando a data de coleta do dado. A maioria das doenças, né, dos agravos, foi por doenças do aparelho circulatório, seguidas do aparelho circulatório, seguidas do aparelho respiratório e depois neoplasias, cânceres, né? Aqui a gente mostra o índice de infestação por Aedes aegypti no município, passando agora para as ações de vigilância em saúde. O nosso índice em novembro estava vermelhinho assim, e em novembro de 23 estava dessa forma. E interessante que com esse LIRA aqui, a gente esperava uma situação, né, de sobrecarga na rede pública, né, porque vermelho desse tanto aqui, a gente teria uma epidemia grau máximo, né, e não aconteceu, né? Os agentes de endemias empenharam-se, né, a vigilância sanitária fez o seu dever de casa, a população também coopera muito com a gente, né? E a gente teve lá atrás, no primeiro quadrimestre, uma situação que é essa aqui, ó. Esse gráfico é o seguinte: essa linha vermelha aqui é o limite superior tolerado, vamos dizer assim, para uma análise epidemiológica. E essa linha azul aqui é uma linha média, ó, tá? Ela some aqui de trás. E esse é o cenário do município, ó. Tá vendo? No primeiro quadrimestre do ano passado, de 24, olha para você ver como é que a gente estava, né? Foi na semana 13, 15, mais ou menos, que a gente começou a ter uma diminuição das ocorrências de arbovirose, né? Ela migrou, ficou bem próximazinha do ideal, né, da média móvel, subiu no início de dezembro, final de novembro, e desapareceu
aqui na última semana de dezembro. No RAG que a gente está fazendo, a gente compara esse gráfico aqui com 2023, a gente vê uma situação completamente adversa dessa, né? É a situação que se repete, vamos dizer assim, no país, que é uma curva menos com essa onda muito menos alta da forma que a gente viveu aqui. E aí, depois desse levantamento, as ações do município, de uma forma geral, né, para tentar minimizar os danos para a população, a gente tem um comitê de enfrentamento de pandemias e endemias, que a cada momento a gente que precisa, ele tem um plano de ação, né? As portas de urgências foram organizadas, como eu falei aqui, mas não foram tão exigidas assim, conforme a gente esperava, né? E os tratamentos focais feitos pelos agentes, né, que é uma ação que repercute muito, né, essas ações deles, né? Educações continuadas lá no Parque Ipanema, com crianças nas escolas. No relatório de vocês tem aonde essas ações foram descritas. Eu acho que vou falar aqui na frente, né? E ações de promoção à saúde com a comunidade de uma forma geral. Ações educativas. Essas são ações, né? Fizemos até um concurso, né, de alunos para trazer para nós experiência única para eles, né, de trabalhar ludicamente com essas situações de enfrentamento e esclarecimento. Essas são as situações que eu falei com vocês, né, de ações pós-Lira, de todas as unidades que a gente escolares, né? O programa chama Educavisa, foram feitos com 38 turmas durante o ano todo. No relatório de vocês tem a descrição das ações educativas feitas as 64 educações, né? Não quis descrever todas aqui, mas a data da realização, o tema, o local, quem proporcionou e os agentes que participaram. Então, estão todas no relatório de vocês. E as educações dos nossos agentes, né, de ações educativas. Foram 12 no quadrimestre, também estão descritas minuciosamente. Não trouxe as 12 aqui, só 3 para exemplificar. Essas são ações da vigilância também, mas do controle de zoonose. Foram vacinados 4.940 animais, a maioria gatos. Foram castrados 605 animais, também os gatinhos estão ganhando. E a adoção de 29 animais, apesar de não ser uma ação regimental, vamos dizer assim, do controle de zoonoses, mas ela participou ativamente na adoção desses animais. Esse gráfico a gente traz, está bem explicado no relatório de vocês, é um comparativo de produção ambulatorial. A gente está devendo informação aqui, então não dá para a gente fazer comparativo, porque lá no site do DataSUS, no momento que a gente captou essas informações para trazer para cá, não tinha a informação do mês de dezembro. Então fica difícil da gente fazer comparativos e evoluções, né? Então, o quadrimestre passado a gente ficou devendo essas informações, a gente atualizou, mas, infelizmente, vão ficar devendo a informação do mês de dezembro, né? Esses aqui são os procedimentos realizados para residentes de Ipatinga e não residentes de Ipatinga. Esse gráfico é lido dessa forma. Aqui é a quantidade de procedimentos e aqui o financeiro investido. Da mesma forma, são as internações realizadas, a grande maioria delas é para procedimentos clínicos, né, seguido de procedimentos cirúrgicos, e os demais, né, que são realizados no município. Esse dado ele foi atualizado a partir do relatório último, mas devendo o mês de dezembro. E aqui são os atendimentos de internações realizados no segundo quadrimestre, né, que foram 908 eletivos e 4.012 procedimentos de urgência. Aqui falta o dado de dezembro.
As ações do transporte sanitário, esse gráfico aqui passa para nós o tipo de atendimento feito dentro do município de Ipatinga, né, para pacientes com hemodiálise e remoções simples relacionadas com as situações de oncologia, consulta, exame e fisioterapia. Aqui está o quantitativo, foram 1.185 atendimentos para esses 3 grupos de acolhimento. E aqui são as ações para fora do domicílio, né, que a gente chama de TFD. Consultas, 430, altas hospitalares, né, que a gente tem que ir buscar, né, grosseiramente falando, cirurgias eletivas e manutenção do serviço de saúde, demandas administrativas, totalizando 1.297. As cirurgias eletivas nossas, né, realizadas e informadas, esse número não é esse hoje mais, se a gente for lá e analisar, mas no relatório anual de gestão esse número vai estar fidedigno. Espera aí, só um minuto. Isso aqui são os exames e consultas agendados no consórcio, no Consaúde, né? Vocês têm a descrição completa desses exames realizados, foram 40.884 exames e consultas, e lá o prestador que executou. Esse número é igual a esse aqui, porque quem executou esses exames está aqui. Tá? Então, todos os exames estão descritos aí no quantitativo, né? Aqui tem essa reticência aqui, é porque tem um recorte da tabela. Com relação às chamadas do SAMU, agora nos procedimentos de urgência, né, a gente teve 9.905 chamadas telefônicas, 4.000 delas foram com envio de ambulância e 5.600 sem atendimento, sem envio de ambulância, mas para outros atendimentos, né? Esses 5.000 aqui podem ser telemedicina, orientações não médicas, chamadas perdidas e trote. Coisa que a gente avalia sempre. Olha como é que o trote está evoluindo na situação do município, né? A gente passou de uma quantidade que era bem menor nesses quadrimestres anteriores, passando para 557 nesse quadrimestre agora. Olha o pico que deu aqui. Voltou a preocupar a gente muito. Uma ação dessa de um cidadão é muito ruim. A repercussão disso, enquanto uma viatura pode estar atendendo um trote, ela poderia ter negado o atendimento de uma pessoa que precisa, de fato, de um atendimento. Aqui são os atendimentos na UPA, a grande maioria deles são intercorrências de pacientes em situações clínicas, 72% delas, e seguido dos pacientes da cirurgia, né, que são as portas de entrada do município, são lá, né? Esse é o gráfico de evolução dos atendimentos da UPA desde o primeiro quadrimestre de 2021. Aqui a análise dos pacientes atendidos na UPA, segundo o protocolo de Manchester, que define para nós se o paciente é urgente ou não, né? A situação de amarelo pouco urgente para baixo são situações que não deveriam estar na UPA, mas elas somam 96,43% dos atendimentos lá na unidade. Apenas 2,3% dos pacientes, dos 41 mil, é que de fato teriam que estar na UPA. Aqui a mesma análise feita para o hospital municipal, né? Só que lá o maior público é o pediátrico, porque é a porta de urgência, a porta de atendimento para esse público é lá no municipal, seguido de ortopedia, que também é a nossa porta de atendimento, e pacientes na clínica médica. O gráfico é semelhante ao da UPA, né, de atendimento, desde o primeiro quadrimestre de 2021 até o terceiro de 24. Mesma situação e mesma análise. A maioria dos pacientes lá, 96,5%, são pacientes de pouca urgência de atendimento ou nenhuma. Essas são as situações, esses pacientes que foram atendidos aqui demandaram esse tipo de internação.
né? A maioria deles, não sei se eu notifiquei aqui, a maioria deles foi para doenças infectoparasitárias, seguido de doenças do aparelho respiratório e transtornos mentais e comportamentais. É a terceira maior causa de internação hoje no nosso hospital, são doenças mentais e comportamentais. A maioria dessas internações é feita para pacientes do sexo masculino, né? O homem está adoecendo mais porque se previne menos. A maioria a faixa etária com maior prevalência, né, é acima de 50 anos. Isso repercute muito na permanência do paciente lá, a 50,08%. E os pacientes internados lá, né? A grande maioria, é claro, de Ipatinga, mas esses outros munícipes também estiveram lá, que são ou não referência micro ou macro regional, né? Podem ser ou não. Esses municípios aqui, ó, são de outras referências. Vargem Alegre, de outras referências, né? Ó, também tem uma série de outras aí, mas foi o que a gente teve lá de internação e trouxe para vocês. Santana do Paraíso foi o município que foi o segundo, né, que mais internou, seguido de Ipaba. Os óbitos, foram 116 óbitos, a maioria deles sexo masculino. A maior parte, né, na idade, na faixa etária de mais de 50 anos, 90,5% dos óbitos foram de pacientes de longa permanência ou doenças relacionadas à idade, né? E essas são as causas de óbito do município, né? Cortou aqui um tiquinho, mas dá para a gente ver o primeiro número. A primeira, doenças infecciosas e parasitárias, depois do sistema respiratório e do sistema circulatório. Como a gente viu que a maior parte das notificações de óbito no município são essas duas situações aqui, elas aparecem como internação ou causa de óbito no nosso hospital. Nosso hospital não acolhe paciente oncológico. A referência para paciente oncológico é a outra porta, né, o Hospital Márcio Cunha. É por isso que não está notificado aqui o paciente que vai a óbito por doença neoplásica, né? Ele pode até estar internado no hospital, mas não decorrente da sua doença neoplásica, mas por outra situação clínica. Aqui os óbitos, né, que a gente registrou, né, a quantidade deles, a maioria de Ipatinga, mas nós temos também de outros municípios. Os exames realizados lá no hospital, a grande maioria deles, né, foi um raio-x, depois ultrassom, depois as tomografias. Esses exames não são apenas para o hospital, né, às vezes quando a UPA precisa, quando tem situações adversas com raio-x de lá, o exame é feito no hospital. A tomografia, endoscopia e ultrassom não, são feitos rotineiramente. Mas o raio-x, por vezes, a UPA usa o raio-x do hospital para exame. Esse é um gráfico também que analisa o quantitativo de exames. O serviço de atendimento domiciliar é um serviço que a gente tem investido, vamos dizer assim, muito nele, por causa das respostas que a gente tem conseguido com relação à deshospitalização do paciente e assistência que a gente dá para ele em casa, né? Nós temos hoje 3.723 situações, né, que a gente chama de diversas, né, que foram feitas no programa do SAD nesse quadrimestre. Aqui são as descrições todas das ações que são desenvolvidas. Nós temos hoje 120 pacientes em uso de concentradores de oxigênio em casa, sob organização, monitoramento, gerenciamento e regulação do SAD. O nosso núcleo interno de regulação do hospital, ele faz esse monitoramento e, junto com o médico do SAD, define
com critérios muito bem estabelecidos, critérios clínicos, qual paciente pode ser deshospitalizado para ser cuidado em casa, né? Aqui são gráficos assim, muito técnicos, né? Mas é só para a gente ver que a média de permanência do hospital ela tem diminuído bastante, né? Nós estamos com a taxa de ocupação hospitalar sempre alta, né? Em torno de 80%, já chegou a 90% em setembro. Isso é média, né? Média dia. No relatório de vocês tem mais informações com relação a esse núcleo. E o nosso NEPS, né? O Núcleo de Educação Permanente, Pesquisa e Práticas de Saúde, capacitou 1.160 servidores nesse quadrimestre, com 158 horas de treinamento. No RAG, que é o relatório do ano inteiro, esse número aqui chega a quase 3.600 servidores capacitados regularmente em ambientes de trabalho fora dele, junto com as instituições de ensino que são parceiras da Secretaria de Saúde nas atividades acadêmicas, né? Nós tivemos em Brasília, fazendo uma visita técnica na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e a gente trocou figurinhas muito boas lá com os técnicos de lá, né? Participamos do Congresso Nacional de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, junto com os conselheiros daqui do município, que foram nomeados a partir da nossa Conferência de Gestão do Trabalho. A Secretaria fez a gestão do trabalho em setembro, agosto, julho, né? Acho que foi julho, e nós fizemos a condução junto com a Comissão do Estado e fomos para a Nacional. A residência médica do município selecionou mais 3 médicos que começam esse ano agora, no mês de janeiro. Eles já estão definidos para as unidades do Iguaçu, Esperança e Vila Militar. São só clínicos. A gente ainda não tem a residência em especialidade, não, mas nós estamos pleiteando. Aqui são as unidades que finalizaram e foram inauguradas, ainda do Iguaçu. As unidades do Canaã também foram finalizadas. E é isso que eu tinha para apresentar. Obrigado pela paciência. É cansativo nesse tanto de tabela e quadrados, mas estamos à disposição de vocês. Nesse momento, nós vamos abrir, né, o espaço para que os presentes possam fazer os seus questionamentos. Lembrando que cada pessoa tem 3 minutos para fazer o questionamento. Bom, ninguém se manifestou. Magide, eu quero só salientar que me sinto muito honrado em fazer parte da maioria desses eventos que você mencionou aí, dessas assistências, a gente fazer parte dela enquanto enfermeiro da atenção básica há 18 anos. Mas eu quero pontuar uma questão que está nos preocupando muito em relação às nossas consultas dos serviços especializados. Nós vemos que uma falta de profissional hoje na policlínica, as consultas, né, com especialistas demorando um tempo muito prolongado, e fica uma sugestão nossa que isso seja realmente atacado com uma ênfase maior, né, porque é um gargalo que nós temos. E a gente sabe que esse gargalo não é uma coisa recente, que ele vem se arrastando, né, ao longo dos anos, mas é um desejo do nosso coração de colocar também a Câmara Municipal no que nós pudermos auxiliar, para que a gente possa tentar desatar, né, esse nó que nós temos convivido com ele há muitos anos e que tanto prejudica, né, a nossa população, de você ver uma pessoa esperando na fila aí tantos anos, às vezes anos, por uma consulta especializada, e a gente não ter essa consulta para ofertar. Isso nos deixa muito preocupados e é uma questão que a gente tem que realmente atacar de forma incisiva. Queria até complementar, eu esperei vocês da mesa para fazer as inserções, até por respeito à mesa, mas eu queria novamente intensificar o pedido, nobre vereador Léo Enfermeiro.
é sobre a parte que a gente tem sempre cobrado, inclusive foi motivo de fala minha na última tribuna, onde o secretário municipal mandou uma carta para cá me chamando de irresponsável, dizendo palavras que eram inverdades e que criava um certo senso de revolta na população. Mas está aqui os números para todo mundo ver. Inclusive, a falta de medicamento hoje é uma realidade no município, e se você der uma olhada rápida em algumas unidades de saúde, como, por exemplo, me parece que no Esperança está faltando dipirona, mas em outros está faltando losartana, imiprida, esses remédios de uso diário que está faltando. E daqui eu falei foi o risperidona, que não tem risperidona na rede. Ele falou que tem 12 mil risperidona na rede e não tem. Então já fui lá, gravei com 2, 3, 4 mães, mas achei chato ficar toda hora postando isso, sendo que o lugar da discussão é aqui na prefeitura e não em redes sociais, porque isso só serve. Mas eu quis mostrar, porque a população vem nos cobrando, a gente é porta aberta, né? Na oportunidade também eu disse que para a pessoa ter aí um diagnóstico, primeiro que o município não está dizendo, tem um fluxo aí, mas onde é que você acessa o fluxo para diagnóstico do autismo? Você não acha onde vai fazer. Até agora o município, a gente transferiu 1.200.000 para uma entidade chamada Luz para a Vida, e até hoje não sei o que é, já tem 9 meses que o Nanteia ou o Nateia está lá construído, entregue para a Secretaria de Saúde, e não tem nenhum movimento a não ser de vândalos entrando, quebrando e depredando lá. Então a gente está aí a mercê, porque é uma causa que foi prometida pelo Executivo, já tem 4 anos, e até hoje não atende um autista. E no relatório aqui, nobre Magide, você tem prestado aqui a psiquiatria infantil. Foram feitas 749 consultas no ano de 2024, ou seja, 62 atendimentos. Isso para uma população que está aí esperando, e eu fui a campo e olhei que tem gente que tem 3, 4 anos esperando a consulta da psiquiatria infantil. E eu não sei por que em determinados pacientes que tem 2 meses que entrou na fila já foi consultado, o que tem 3 anos já consultou. Não consultou ainda. Então parece que tem um fura-fila aí, e eu acho que isso não está bem organizado, isso desprestigia e coloca para determinados grupos aí que está sendo atendido. E nós só temos uma psiquiatra infantil, que eu acho que é. Não sei se tem mais psiquiatra infantil. A doutora Arícia me parece ser a única que atende na psiquiatria infantil na rede. Aí eu queria saber se tem mais psiquiatria infantil e porque aqui você só traz atendimento. Eu gostaria de saber a fila de espera. Quanto temos na fila de espera para um dado apenas, para psiquiatria infantil? Qual é o número que está lá esperando e qual é a estratégia, o movimento que a Secretaria Municipal de Saúde fará para atender? Porque uma criança que precisa do diagnóstico aos 3 anos, eu mostrei isso no vídeo que eu gravei, o Enzo entrou aqui com 3 anos, e ele está com 7 e até hoje não foi atendido. Então, qual é o critério? Qual que vai ser a estratégia de acolhimento dessa secretaria? O que vai ser colocado? Mais psiquiatria infantil? Essa empresa que eles colocaram para cuidar aí da política pública vai funcionar? E que dia? Então, para a gente, os números estão aqui, mas e para trás dos números, que é muito maior e que tem uma demanda reprimida enorme, e gritando por atendimento, por consultas, também por cirurgias. Eu tenho 1 ano que eu estou aguardando a cirurgia eletiva, de um erro médico que aconteceu, e até hoje não deram procedimento. Mandaram ela para Bom Jesus do Galho, lá teve um erro médico com contaminação, a pessoa está sofrendo e até agora não foi atendida. A gente liga e fala que não tem esse prestador de serviço, de uma situação que ela estava dentro da rede e teve um prejuízo maior. Mas isso é vários casos que a gente não quer apontar. A pergunta maior que eu gostaria de uma atenção do senhor e toda a secretaria, inclusive eu queria dizer aqui que o agente político nunca vem nessa reunião, o secretário nunca se faz presente como uma forma de respeito e de acompanhar o trabalho feito por vocês técnicos, então ele nunca vem, desde quando eu era presidente ele nunca apareceu aqui, e continua não aparecendo, para que a gente pudesse perguntar diretamente então a esse gestor da saúde, como que vai diminuir a fila da psiquiatria infantil para diagnóstico da causa autista e como é que vai iniciar essa política pública da causa autista, que nós já temos, inclusive, transferência de dinheiro para a empresa.
Bom, vereador, eu não tenho esse conhecimento para passar para o senhor com a desenvoltura que o senhor espera, tá? Posso levar a sua solicitação para o gestor da pasta para a gente dar os encaminhamentos lá, mas, de fato, eu não consigo lhe responder com a propriedade que o senhor quer. Nem as consultas, nem a demanda reprimida, a fila de espera, por exemplo, você não consegue ter isso? Eu posso transferir para o técnico que está aqui, o Will, que é o diretor do Departamento de Regulação, e ele pode falar isso para a gente. Enquanto ele chega aqui, só esclarecendo, vereador, e para os demais, a prestação de contas quadrimestral, ela tem um corte do que se apresenta aqui, são os números que são acompanhados e são prestados conta aqui. Então, muitas vezes, o questionamento que é feito nessa audiência pública, ele é levado ao gestor para ser respondido posteriormente, porque já vem com um planejamento de ação e de informação já determinado, tá? Porque já aconteceu outros casos também, e o questionamento, normalmente, ele não vem de pronto por causa desse formato da prestação de contas, tá ok? Só seguindo. Pode ficar à vontade. Está esclarecendo aí, né? Você vai fazer a... Bom dia a todos. A informação a gente até dispõe dela, né? Eu sei que, né, na apresentação eu acredito que não seja o momento para a gente discutir isso, mas as informações de quantos pacientes a gente tem na fila de espera, de quantas cirurgias, quantos procedimentos a gente realiza, a gente tem essa informação. Inclusive, ele é um dado necessário para a gente conseguir até fazer os contratos que a gente precisa fazer com os prestadores, né? Que faz parte da justificativa dos dados abertos que a gente tem das contratualizações que a gente tem aqui na prefeitura para fazer isso. Então, assim, eu acredito que talvez não seja o momento para a gente discutir fila de espera, mas a informação ela está disponível. Eu acredito que o local correto é só oficiar o gabinete, a gente vai disponibilizar essa informação para todo mundo, mas a gente tem sim o levantamento de filas de espera, de quantos pacientes que a gente tem aguardando e quantos que foram realizados, e da estrutura que a gente tem na rede, né? Então, assim, é uma informação que a gente tem como disponibilizar, a gente trabalha aqui com o máximo de transparência possível para essas situações, e a Secretaria de Saúde, com certeza, ela está disposta a fornecer essa informação. Você pode, então, quando que eu posso procurar lá você para a gente ver isso? Você tem uma agenda, é fácil falar? Podemos marcar aqui de uma vez? Vamos marcar. Tá. Tudo bem, valeu. Então, vocês farão aí agendamento em paralelo? Só um lembrante, eu endosso o pedido do vereador Daniel a respeito do levantamento que nós precisamos de fazer o censo das pessoas com deficiência, especialmente com o autismo, porque a política pública ela se desenvolve a partir da informação clara. Mas aí eu relembro também ao próprio vereador e outros que uma das linhas que foi planejada de fazer o levantamento do número de pessoas com TEA, por exemplo, foi quando foi aprovada a lei do CIP-TEA no município, a carteirinha municipal. E a intenção, quando foi aprovada a carteirinha, era que a partir dali nós faríamos um levantamento, um censo. E dentro do município nós ainda temos muitas pessoas com autismo que não fizeram o cadastramento na carteirinha municipal. Ela é gratuita. Então, de certa forma, tem uma certa sabotagem no processo, porque é algo gratuito, feito na unidade de saúde, mas fica aqui, imagine, de levar o secretário, pensarmos um formato, porque sem esse censo, nós não poderemos alcançar a política pública de maneira plena, né? Então, por isso que a gente verifica que são pontos que precisam ser trabalhados e que
a gente já vê a lacuna dentro do processo. Pois não, vereador? Se me permite, vereador, inclusive foi uma iniciativa sua lá atrás, essa questão da carteirinha municipal, e que bom que teve, porém eu queria também intensificar isso. Eu já presenciei, já fui, inclusive já disse isso para a secretaria. As pessoas estão indo no posto de saúde, o gerente, o atendente, não sei se é por desinformação, o que é, está encaminhando ela para o UAI. Então, no município, você pode observar, através do número de carteirinhas realizadas no município, caiu drasticamente depois que o UAI está fazendo a Cipiteia, que a nossa carteirinha, a municipal, é uma carteirinha municipal. A Cipiteia é uma carteirinha federal. São duas carteirinhas diferentes, que aqui em Patinga nós temos 3 carteirinhas. A que a nossa associação faz desde 2016, o CIA, a que o senhor trabalhou e empenhou para que o município tivesse, e depois foi lançada em 21 a Cipiteia, através da Lei 13.000, a Lei Romeu Mion, né? Só que quando a pessoa está indo na unidade de saúde, as pessoas não estão fazendo, estão encaminhando para o UAI. Isso aí eu posso esclarecer, porque já fizemos reuniões em relação à carteirinha, mas a gente tomar a liberdade aqui. Existe um processo que está passando para a prioridade à carteirinha estadual, porque a carteirinha municipal ela gera custo, foi assumido no município pelo fato da gratuidade da necessidade. Nós, em 2019, já começamos a emitir um dos primeiros municípios, mas nós não alcançamos essa meta, porque não houve a adesão a um método gratuito através da carteirinha. E a carteirinha estadual também nos ajuda nessa informação, mas disso não desobriga, e muito pelo contrário, nós vamos precisar trabalhar para que essa informação chegue ao município, esse censo, que já é solicitado há mais tempo, seja prioritário para a gente definir as políticas públicas, tá? Então, por isso, até esclarecer os encaminhamentos para a carteirinha estadual, por causa da abrangência dela. Nós tínhamos anteriormente somente a municipal, hoje nós temos a municipal e a estadual. E a municipal, a tendência é que, com o tempo, ela acesse e fique todos na carteirinha estadual, tá? Pois não, mais alguma informação, presidente? Então, não tendo mais nada a tratar, eu quero agradecer. Eu vou deixar à disposição também a mesa, se a mesa quiser colocar mais alguma pontuação. O presidente do Conselho, Jeremias, o senhor quer, por favor. Primeiramente, quero cumprimentar o novo presidente da Comissão de Saúde, o Leão Enfermeiro, seu vice-presidente, o pastor Fernando Castro, seu relator, o meu amigo Avelino, né? E também cumprimentar o senhor Magílio pelo brilhante relatório, e o Vinícius, que foram expostos lá no Conselho Municipal de Saúde. Só quero dizer que esse relatório ele foi amplamente discutido, né, questionado, vários questionamentos, alguns deles até anotados por mim aqui em relação às coisas que nos chamaram a atenção lá, né, não só a mim, mas também aos membros do Conselho de Saúde, né, alguns como quase 60% de cesarianas, né, feitas no município, as agressões às crianças, que é um tema que tem que ser tratado com carinho, a tentativa de autoextermínio, os trotes do SAMU, né, e a maioria dos atendimentos que não seriam feitos na unidade, na UPA, né, na unidade de pronto atendimento. Então, o relatório foi bem discutido, foi bem assim, questionado, o Magílio, tanto o Vinícius como o Magílio, que fez posteriormente, né, e tendo a aprovação unânime do Conselho na reunião dia 16, na quarta retrasada. E, no mais, obrigado a todos, estamos juntos aí. Jeremias, muito obrigado pela colaboração do senhor. O senhor é sempre bem-vindo à nossa comissão e nos colocamos também
né, com portas abertas para o senhor e a comissão, toda vez que a Comissão de Saúde precisar da nossa comissão e vice-versa, né, que é uma via de mão dupla, né, nós estaremos junto com o senhor e queremos que o senhor esteja junto conosco também para nos auxiliar nessa trajetória que nós estamos iniciando. Gente, mas alguém quer pontuar alguma coisa? Pastor. A saúde, um grande desafio. Acredito que é um grande desafio para todos nós. A vontade, o desejo de todos, eu acredito que é o mesmo foco. Eu acho que, eu tenho a certeza que toda palavra, toda dúvida, todo questionamento é válido. E eu gosto de insistir, porque hoje nós estamos em um sentimento, eu gosto de dizer, o urgente é o que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos, como cidadãos, e aonde o vereador que estamos hoje, que nós possamos nos focar também no importante. Para que nós possamos pensar na prevenção, que é necessária, informar a população, usar redes sociais, todos os meios para poder informar, para que nós possamos sair um pouquinho da bolha, para que nós possamos ajudar a população, para poder ir ao lugar certo, os pais a orientar seus filhos, quando se fala de autoextermínio, o próprio trote. Então, que nós possamos realmente, como população, se unir para que isso venha diminuir, porque estão alcançando nossos filhos, as crianças, os adolescentes, por falta de uma prevenção, por falta de uma informação. Nós podemos, juntos, unidos, em um mesmo alvo, para resolver um problema que não é de uma pessoa, mas é da nossa cidade, e não somente da nossa cidade, porque eu acredito que esse problema está em todos os estados, em todas as cidades do nosso país. Então, me coloco à disposição para somar, de mãos dadas, tudo que a gente puder fazer e o que eu puder fazer, para que a gente possa dar as mãos para poder essa comissão avançar mais e mais, para a gente poder estar ajudando a nossa cidade na comissão na saúde. É isso aí, presidente. Estamos juntos. A palavra, vereador Velino. De consideração final aqui, lembrando de alguns números que foram apontados, que ainda nos assusta. Por exemplo, o pastor lembrou aqui, o crescimento do número de trotes, de 94 a 3 quadrimestres atrás, para 517. Anos atrás, já acompanho alguns anos aqui, foi um trabalho de conscientização para que combatêssemos isso. Celebramos a vitória, mas agora a gente vê um decréscimo. Então, é preciso apelar, né? O NEP está aí, e a gente espera que ele ajude nesse trabalho da educação, nas escolas e onde for, para que a gente possa combater esse grande mal. E também um outro problema que nós já identificamos, ainda lidamos com ele, conseguimos diminuir um pouco, mas volta a crescer, Magide, é a questão do atendimento em amarelo, verde e azul, lá na UPA. Infelizmente, a população não está sabendo como fazer uso do serviço. Ou a população, ou a oferta não está muito clara. Então, eu acho que, como um desdobramento dessa audiência, uma avaliação da Secretaria de Saúde, de formatos para que isso seja superado, porque as unidades de saúde precisam atuar para que desafogue UPA e os outros serviços e especialidades, né? Não tem como culpar A ou B, mas nós podemos tentar identificar, através de pesquisa, as pessoas que chegam na UPA, que estão no amarelo, no verde ou no azul, porque aí a gente consegue fazer um trabalho melhor. E finalizo aqui agradecendo também a presença do Jeremias, presidente do Conselho, que tem sido parceiro da comunidade, junto à Prefeitura, junto à Câmara, naquilo que foi preciso fazer aqui. Enquanto membro de comissão, mantivemos e mantemos, né, à disposição para qualquer eventualidade e necessidade que precisar, né? O nosso novo presidente da comissão aí, Léo,
Fernando Castro aqui como vice-presidente, e em nome da comissão também eu me disponho para aquilo que for necessário, tá? E já agradeço o espaço. Avelino, enquanto participante da prefeitura mesmo, enquanto unidade básica, e UPA, a gente tem uma percepção, o que acontece muitas vezes? O médico está de férias de determinada equipe do bairro X. Então, aquele paciente que vai ali para consultar, que teria que estar ali na unidade básica, e não encontra esse atendimento, ele se direciona à UPA. Porque, às vezes, ele está ali por uma coisa que, né, básica, trivial, mas acaba que ele não tendo o atendimento ali naquela unidade, ele procura a UPA para, né, solucionar o seu problema. Às vezes, até para pegar um atestado. A gente vê muito esses casos. Vai na UPA porque ele não foi trabalhar e na unidade dele. Então, de repente, podemos, né, tentar, junto à administração, um médico ferista. Não se ele sabe que determinada equipe, o médico vai estar de férias 30 dias, ou está afastado por algum motivo, que houvesse uma equipe que iria substituí-lo naquela unidade para evitar que esse paciente, igual você falou, do verde, do azul, do amarelo, não chegue à UPA, que ele fique retido na sua unidade de referência. Então, é uma coisa que nós temos que estar pensando, que está trabalhando em relação a isso, porque isso acontece muito. A pessoa chega na UPA porque ele não consegue o atendimento onde deveria conseguir, naquele momento que ele está né, que ele não conseguiu o atendimento ali onde ele foi procurar. Então, é uma coisa que a gente tem que procurar e é coisa que dá para a gente fazer com muita tranquilidade, se, né, conseguir essa questão. Gente, mais alguém que pontuou alguma coisa? Então, Magide, quero agradecer em nome da comissão, né, de saúde da Câmara, a sua brilhante apresentação, do Vinícius. Obrigado, Vinícius. Quero agradecer a todas as pessoas presentes que nos acompanharam, as pessoas que estão nos assistindo online também, muito obrigado. Vereador Daniel, muito obrigado pela sua participação. E espero, né, que essa prestação de contas, né, que essa audiência tenha sido proveitosa para todos, e assim encerramos a nossa reunião.